Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Na aula de hoje, vamos estudar um assunto muito importante dentro da lógica proposicional e que aparece com bastante frequência em provas de raciocínio lógico em concursos públicos, inclusive em provas de nível médio e nível superior. O tema da nossa aula é o número de linhas da tabela verdade. Para entender esse assunto, primeiro precisamos lembrar o que é uma tabela verdade. A tabela verdade é uma ferramenta utilizada na lógica para analisar todas as possibilidades de valores lógicos de uma proposição composta. Em outras palavras, ela mostra todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso para as proposições simples que formam uma expressão lógica. Quando temos proposições simples combinadas por conectivos lógicos, como e ou se, então, ou se somente se, precisamos analisar todas as possibilidades de valores lógicos dessas proposições para descobrir qual será o valor lógico final da proposição composta. É justamente nesse momento que utilizamos a tabela verdade. Uma dúvida muito comum nas provas de concurso é saber quantas linhas terá uma tabela verdade. Isso acontece porque o número de linhas depende diretamente da quantidade de proposições simples envolvidas na expressão lógica. Existe uma regra matemática muito importante que permite calcular rapidamente o número de linhas de uma tabela verdade. Essa regra diz que o número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado ao número de proposições simples presentes na expressão lógica. Ou seja, usamos a fórmula 2 elevado a n, em que n representa a quantidade de proposições simples. Se tivermos apenas uma proposição simples, teremos duas possibilidades de valor lógico. Essa proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Portanto, a tabela verdade terá duas linhas. Se tivermos duas proposições simples, teremos 4 possibilidades de combinação de valores lógicos. Isso acontece porque cada proposição pode assumir 2 valores possíveis. Nesse caso, a tabela verdade terá 4 linhas. Se tivermos 3 proposições simples, teremos 8 combinações possíveis de valores lógicos. Consequentemente, a tabela verdade terá 8 linhas. Se tivermos 4 proposições simples, o número de linhas será 16. Isso ocorre porque aplicamos novamente a regra de 2 elevado ao número de proposições. Esse padrão continua sempre da mesma forma. Quanto maior o número de proposições simples, maior será o número de linhas da tabela verdade. Vamos analisar alguns exemplos para deixar esse conceito ainda mais claro. Imagine que temos apenas uma proposição, representada pela letra P. Nesse caso, a tabela verdade terá 2 linhas. A primeira linha representa a possibilidade de P ser verdadeira. A segunda linha representa a possibilidade de P ser falsa. Agora imagine que temos 2 proposições simples, representadas pelas letras P e Q. Cada uma delas pode assumir 2 valores possíveis, verdadeiro ou falso. Ao combinarmos essas possibilidades, obtemos 4 combinações diferentes. Portanto, a tabela verdade terá 4 linhas. Essas combinações serão as seguintes: P verdadeiro e Q verdadeiro, P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, e P falso e Q falso. Agora vamos imaginar que temos 3 proposições simples, representadas pelas letras P, Q e R. Nesse caso, teremos 8 combinações possíveis de valores lógicos, pois aplicamos novamente a regra de 2 elevado ao número de proposições. Isso significa que a tabela verdade terá 8 linhas. Esse conhecimento é muito importante porque muitas questões de concurso não pedem necessariamente para montar toda a tabela verdade. Em vez disso, a banca pode simplesmente perguntar quantas linhas terá a tabela. Se o candidato conhece a fórmula, ele consegue responder rapidamente sem precisar montar toda a estrutura. Por exemplo, se uma questão disser que determinada proposição lógica possui 5 proposições simples, basta aplicar a fórmula 2 elevado a 5. O resultado será 32 linhas. Se a expressão tiver 6 proposições simples, o número de linhas será 64. Por isso, decorar essa regra é extremamente útil para ganhar tempo na prova e evitar cálculos desnecessários. Outro ponto importante é saber identificar corretamente quantas proposições simples existem dentro da expressão lógica apresentada na questão. Muitas vezes a banca tenta confundir o candidato com expressões mais longas, mas basta identificar quantas proposições independentes aparecem. Cada proposição simples normalmente é representada por uma letra, como P, Q, R ou S.
Ao contar essas proposições, você já consegue determinar o número de linhas da tabela verdade. Esse é um dos conteúdos básicos da lógica proposicional e serve de base para estudar outros temas mais avançados, como conectivos lógicos, equivalências lógicas, negações e análise de argumentos. Dominar bem esse conceito ajuda muito na resolução de exercícios e aumenta bastante a velocidade na resolução de questões de raciocínio lógico. Encerramos aqui mais uma aula do canal Astra Educa. Continue acompanhando nossas aulas, mantenha o foco nos estudos e siga firme na sua preparação para conquistar a sua aprovação no concurso do INSS. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!